Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias, em especial, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Se é referência, está aqui. E por falar em referência, está aqui ao meu lado uma das grandes expoentes do universo da odontologia de Governador Valadares. Claro que eu falo dela, a doutora Bárbara Boechat Dias. Consegui saber o outro sobrenome dela, porque ela acabou de falar aqui antes da gente poder conversar. Brincadeira, Bárbara. Primeiramente, seja muito bem-vinda mais uma vez, pela primeira vez aqui no podcast. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Gustavo. Eu que agradeço essa oportunidade, esse convite. Fiquei muito lisonjeada. Tamo junto, doutora. E para a gente poder falar, e até para quem está nos acompanhando, hoje o foco é falar um pouquinho mais sobre o preenchimento labial, que é algo que tem ganhado muito corpo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente aqui em Governador Valadares. Já visto que nós temos visto aí o tamanho do crescimento desse setor da odontologia estética, podemos colocar assim, na nossa cidade. Mas para quem é leigo, doutora, antes de a gente poder entrar em pontos mais específicos do preenchimento labial, no que consiste esse procedimento? O que é preenchimento labial? Sim. Preenchimento labial, a gente usa o ácido hialurônico reticulado, que vai volumizar ali a região. Então, o processo de envelhecimento, a gente perde volume labial. Então, a mulherada, ela se sente mais jovem tendo um volume labial, um contorno labial mais evidente. Sim. E o preenchimento com ácido hialurônico, ele devolve essa jovialidade, né? As mulheradas gostam muito, Sim. mas tem que ter muito cuidado, porque o exagero, Exatamente. né? Então, assusta muitos clientes que, às vezes, que desejam fazer o preenchimento, mas por ver resultados exagerados, não tem aquela confiança Sim. em achar que o dele também irá ficar daquela forma. Então, é um cuidado, né, que a gente tem que ter ao saber a queixa principal do cliente. Tem cliente que te procura querendo aquele exagero. E tem cliente com muito medo, querem aquela naturalidade. Sim. E você tem que explicar a ela que o que manda é a técnica e a quantidade também do produto que vai ser usado. Eu, particularmente, gosto muito do natural. Sim. Então, eu acho que o processo do envelhecimento, ele tem que ser tardado, Claro. mas o mais natural possível. E o preenchimento labial, a gente devolvendo esse contorno labial, fazendo o arco do cupido, isso para mulherada, né, é mais sexy, elas gostam muito. E o que foge disso realmente causa aquela... A gente assusta, Sim. né? Então... E interessante você tocar nesse ponto, e acho que no que você falou no início do nosso bate-papo, no início da sua resposta, eu acho que é de fundamental importância, porque como você mesmo falou, às vezes chega uma paciente que quer aquela coisa mais exagerada, aquela coisa que, para quem é leigo e está acompanhando a pessoa, vê que, não é que tem uma coisa errada, mas não ficou tão bonito assim. Por que você acha que as pessoas, às vezes, querem essa questão um pouco mais exagerada, quer fazer com que quem esteja vendo perceba que ali tem algum tipo de procedimento? Eu já percebi que a maioria desses clientes que procuram esse exagero é porque já vem fazendo outros procedimentos. Sim. Então, querendo ou não, a pessoa... Não é que é uma doença, mas a pessoa ela vicia, claro, em vários procedimentos estéticos e vai fazendo, e ela vai acostumando com aquele resultado e acha, nossa, tô precisando colocar mais. Sendo que a boca já tá bem volumosa. Sim. E ela acha que ainda não está o suficiente. Deixa eu ajeitar aqui. Agora sim. Mas é esse vício que a pessoa ela adquire ao longo do tempo que ela vai fazendo aqueles procedimentos de harmonização. E até, antes de interromper, já te interrompendo, eu acho que, e ainda mais você, que é uma das grandes referências desse segmento aqui em Valadares, tem uma palavrinha que eu acho que pode ser importante para evitar isso, talvez, que é o diálogo. Na medida em que o paciente chega até a sua clínica, ao seu consultório, existe uma conversa prévia, até mesmo para você, como um olhar de profissional e também mulher, que gosta de se sentir bonita, vaidosa, conversar com a paciente, olha, não é bem assim, podemos ir por esse caminho, tem esse diálogo? Claro que tem.
Eu, por exemplo, a cliente que chega em mim querendo colocar 2 ml, eu já oriento. Não, vamos colocar uma. Daqui 15 dias você volta e, se necessário, a gente coloca mais uma. Né, para a pessoa ir acostumando, porque tem um inchaço também. Imagina colocar 2 seringas e mais um inchaço. Então, a pessoa fica assustada. Sim. Então, eu sempre oriento. Vamos colocar uma seringa, fazer a estruturação do seu lábio, para depois a gente ir catando ali os detalhes que você quer além daquela 1 ml. Então, eu sempre, nunca coloco 2 ml. Sim. Eu, Bárbara, nunca coloco. Eu sempre vou do menos. Para mim, o menos é sempre mais. Sim. Então, eu coloco 1 ml inicialmente, 15 dias no retorno. Se necessário, a gente coloca um pouco mais. A importância de procurar uma profissional como você, por exemplo, porque, doutora, você que está na área pode falar com muito mais propriedade do que eu. Hoje em dia, não só na área da odontologia, mas principalmente em outras áreas médicas voltadas para a questão da estética, existem muitos procedimentos que não são feitos da melhor forma, muito por culpa do profissional que está ali fazendo esse tipo de procedimento no paciente. E em muitos casos, infelizmente, dependendo do procedimento, leva a óbito a pessoa. Qual que é a importância de pechinchar, de procurar aquele profissional adequado para que isso jamais possa ocorrer? Então, todo procedimento de harmonização ele tem os riscos, né? Porque nossa face ela é uma região muito vascularizada. Sim. E claro que tem regiões que têm mais riscos ainda. O lábio, por exemplo, é uma desses. Sim. Né? O nariz, então, é muito. Então, assim, tem vários tipos de ácido hialurônico. E tem as reticulações indicadas para cada região. Sim. Então, tem a reticulação ideal para usar no lábio. E tem uma reticulação ideal para usar na mandíbula, que Sim. é uma reticulação mais densa. Né? E se você usar aquela reticulação que é indicada para a mandíbula no lábio, você vai estar colocando ali um material mais denso que pode comprimir ou pode obstruir algum vaso, podendo dar necrose e podendo evoluir, né? Esse caso de intervenção. Então, quando você procura o profissional que é estudado, que é um profissional que tem domínio ali nessa área, Sim. ele vai saber tanto administrar uma intercorrência, se houver, claro. Mas por ele já ter conhecimento, ele já vai ter um domínio de nem acontecer essa Sim. intercorrência, né? Usando o material adequado, o indicado para aquela região, a técnica também. Interessante tocar nesse ponto. Em relação ao procedimento em si, na prática, como é que consiste? Você já falou, né, do que consiste o preenchimento labial em relação à questão da substância que é colocada Sim. no lábio da pessoa. Do ponto de vista prático, como é que funciona? A pessoa precisa ficar muito tempo de repouso? Então, cada lábio ele tem a sua particularidade de sua necessidade. Tem um lábio que precisa dar uma invertida mais Sim. nas laterais. Então, a gente usa a técnica russa. Tem lábio que não tem muito contorno, então a gente vai evidenciar mais o seu contorno. Tem lábio que precisa só mesmo dar uma volumizada, então Sim. a gente vai fazer ali mais a volumização. Sim. Esqueci da outra pergunta que você fez. Não, era isso mesmo, como é que funciona na prática. Isso, então cada cliente ele vai ter a técnica indicada para ele. Né, mais particularizado ali. Sim. Se vai ser uma técnica russa, se vai ser mais evidência do contorno, se vai ser mais volumização mesmo. E sobre a questão dos procedimentos estéticos que estão muito em voga, não só o preenchimento labial, mas também outros diversos procedimentos, você que está nessa área, como é que você vê o crescimento desse tipo de processo, podemos dizer assim, que está alocado dentro da odontologia? É algo prazeroso de ver e até mesmo porque você está dentro também desse universo. Como é que a doutora Bárbara Boechat visualiza todo esse crescimento na busca dos procedimentos estéticos ligados à odontologia? Não, eu acho lindo, eu acho fantástico. Eu vejo que tem alcançado tanto o público feminino e eu tenho me surpreendido também com Sim. o público masculino. Né, se preocupando ali com a aparência. Isso para mim é tudo. Hoje em dia, né, a autoestima claro. Vale muito. Então, assim, da mesma forma como tem aumentado os casos de depressão,
né? De pessoas fazendo uso de medicamentos para ansiedade. Então, aquele cuidado consigo mesmo ajuda muito nisso. Então, eu vejo que essa área está crescendo, mas de uma forma que as pessoas elas estão se preocupando mais consigo mesmo, tanto com a aparência quanto com o bem-estar, e elas estão deixando um pouco de lado até o preconceito, principalmente os homens, né? Aquele preconceito que as pessoas vão... é coisa de mulher. É, coisa de mulher. Então, eu acho lindo, eu acho fantástico. Para voltar no início do nosso bate-papo, que eu acho que é até o ponto central da nossa conversa em relação à questão dos limites do preenchimento labial. Qual é o limite em relação à questão de quantidade? Ou até mesmo, como você mesmo disse, às vezes chega uma paciente que quer aquela coisa extravagante e imagino que já deve ter chegado a algum tipo de situação que você, não vou fazer esse tipo de procedimento porque eu não quero ter o meu nome envolvido nisso que você está querendo. Quais são os limites do preenchimento labial? A quantidade, com certeza. Né? Até por causa... A pessoa pode querer o exagero que for. Não é você só pensar no resultado integral, eu vou entregar um resultado que eu não vou ficar satisfeita porque o paciente quer. Não é só isso, é também o risco, igual eu falei, de comprimir um vaso, de colocar excesso de material ali naquela região onde passa inervação, passa vasos sanguíneos. Então, pode ali prejudicar a saúde da paciente, né? Podendo dar uma necrose, podendo evoluir para algo muito mais grave. Então, o limite ali não é só o desejo do cliente, mas também a anatomia da face, né? Para resumir essa parte do nosso bate-papo, isso eu já ouvi de outros profissionais ligados à área da odontologia que já me disseram a seguinte frase: se você vê alguém que fez algum tipo de procedimento estético e está muito visível que essa pessoa fez, é porque não foi feito da melhor forma possível ou até mesmo o próprio paciente preferiu aquela coisa extravagante. É por aí. Também. Eu acho que tudo que você começa desde cedo e fazendo gradativamente, você não vai ter um resultado que vai assustar, tanto você quanto os de fora. Então, aquela pessoa que se cuida, né, a partir daí de uns 28, 30 anos, já faz toxina, faz um preenchimento de olheira, faz um bioestimulador de colágeno, ele vai ter um resultado tardando o envelhecimento e o mais natural possível. Agora, aquele paciente, aquele cliente... com a idade mais avançada, que nunca fez nenhum procedimento estético e decide fazer, né, é válido, super válido, mas quando ele exagera, aí já começa a ver um resultado muito fora do normal, né? Então, aquilo assusta. Nós temos aí o Stênio Garcia. Ficou famoso. Já era famoso com mais ainda. Que, se ele estivesse cuidando desde o início, ele estaria uma feição mais jovem, mas um natural. Né? Agora ele quis fazer tudo, aí já parte para cirúrgico, já parte para vários procedimentos que vai causar esse estranhamento, né? Visual também, não é agradável aos olhos. Quem é Bárbara Boechat? Bárbara Boechat? Bárbara Boechat é uma mãe, uma filha, uma odontóloga especialista em harmonização orofacial, cristã e uma pessoa que busca a capacidade de ser melhor cada dia. O que te irrita? Nossa. Muita coisa? Então, eu odeio esperar. Sim. Nossa, Deus, eu fiquei esperando aqui hoje, hein? Nossa, e eu odeio fazer os outros esperar. Brincadeira. Mas gente, eu odeio esperar. Isso me irrita. O que te deixa triste? Mentira. Bárbara, a nossa vida é um livro, né? Sim. Páginas positivas e páginas negativas, assim como são todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade, independentemente da seara, independentemente do assunto que é abordado dentro desse objeto. Feito esse preâmbulo, qual foi o momento mais triste da sua vida? E o que a Bárbara Boechat, essa mulher que hoje é vista e é tida como um exemplo, seja na odontologia, seja no esporte que você pratica, seja como mãe, o que a Bárbara Boechat fez para poder passar por cima dessa adversidade? O momento mais triste da minha vida foi quando
meu irmão sofreu AVC. Né? Foram dias muito tristes. Eu, minha família no hospital, por um tempo considerável, né? Sim. Ele em coma. Mas o que me fez passar por isso foi a fé. Sim. Né? Então, ali vendo a minha mãe de joelho, madrugada, aquele cuidado, aquele amor, meu pai, eu senti o amor de Deus sobre nós. Então, a gente viveu um milagre. Então, para mim, o que eu consegui passar ali daquela situação foi a fé. Sim. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele que você, de alguma forma, todo dia, quando acorda, quando tá fazendo alguma coisa durante seus dias, durante sua rotina, lembra com muito carinho? O nascimento da minha filha. Ah, que gracinha. Minha filha, meu tesouro. E pra pegar um gancho nisso tudo que a gente falou aqui agora, Kaika, o que significa na sua vida? Kaila, perdão, errei o nome, mas errei por causa de uma letra. Kaila, ela veio pra somar. Sim. Ela veio no período mais difícil, que foi o que eu te falei do acontecimento do meu irmão, da saúde do meu irmão. Então, foi justamente 2 meses após do acontecido, eu descobri a gravidez. E aquilo eu não entendia o porquê. Para mim era um acontecimento que não devia ser naquele momento, sabe? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele mostrou que era naquele momento que ela veio para trazer vida. Então, ela veio para trazer vida na minha casa, no meu lar, na minha família, né? Alegria mesmo. E interessante, né? Como Deus escreve as páginas da nossa vida de forma tão correta, porque como você mesmo disse, no momento que você descobriu a gravidez, você não entendia. Mas imagino que depois de alguns anos, por exemplo, neste ano agora, 2023, fazendo uma reflexão, você acaba enxergando, não sei se eu estou correto, pode me corrigir, claro, talvez ela chegou no momento exato na sua vida, não só na sua vida, mas na vida da sua mãe, do seu pai, de certa forma também do seu irmão, é por aí. Exatamente. Aquele momento de tristeza ali foi logo convertido em alegria. Né? Então, é claro que no início é doloroso, claro que é um processo, mas ali quando nasceu, ela quebrou o coração de todo mundo. Né? Ela e meu irmão, você tem que ver os dois, que graça que gracinha. Parece que é uma resposta de Deus. Ela trata dele, ela coloca comida na boquinha dele. Ele come sozinho, mas ele tem dificuldade por causa das sequelas do AVC. Ela trata dele, cuida dele, implica. Tem hora que os dois tem que tirar, parece porque irmão. Senão um pinica o outro, um bate no outro. Parece irmãos. Dona Érica Boechat. É minha mãe, minha rainha. Meu exemplo mesmo. Minha mãe é a mulher mais trabalhadora, a mulher mais guerreira, a mulher que de um coração. A que eu falo, tem 2 pessoas aqui na Terra que eu tenho certeza que vai pro céu, uma delas é minha mãe. Sim. É aquela pessoa que deixa de fazer para ela para fazer para outra e sempre não pensando em algo em troca. Sim. Porque é difícil, né? Claro. Hoje em dia a gente sempre faz alguma coisa esperando pro outro algo em troca. com um certo interesse. Sim. Minha mãe não é assim. Minha mãe, ela faz pro outro e esquece dela, literalmente. Senhor Genilson. Meu pai, é difícil falar do meu pai porque eu me vejo nele. Sim. Eu sou o Genil. Pra você ter ideia, desde a minha infância, meus avós me chamavam de Genilda. Porque eu tenho gênio, eu sou igual a ele. Sou nervosinha, bravinha. Igualzinho. Ele é meu herói. Ele é meu exemplo. Ele é o homem que... Eu até falei assim, eu não posso nem procurar um homem parecido pra mim, porque eu nunca vou achar. Sim. Porque ele, pra mim, é o exemplo em tudo, o melhor em tudo. Então, eu não posso procurar um homem parecido com ele, não. O que é amor pra você? Amor é família e Deus. O que é Deus pra você? Deus é tudo. Se eu não tiver Deus, eu desmorono. Simplesmente, a minha base tem que ser Ele em tudo. Na família, no trabalho, tudo. Doutora, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter você aqui mais uma vez. Pode ficar tranquila que agora eu não vou mais encher o saco das suas funcionárias, das suas colaboradoras e nem o seu. Obrigado mais uma vez. Que luta, né, Gustavo? Não, você deu pede certo. Desculpa. Não, que isso. Gente, eu fiz uma raivinha no Gustavo. Não, mas mentira. É ela que tá falando. É mentira, gente. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter Obrigada, você aqui.
Conversar com você é sempre uma conversa leve, né? Porque, não sei se alguém já te falou isso, você tem um jeito mesmo, sendo mãe, sendo filha, sendo profissional. Você tem um jeito muito de menina ainda, né? Parece uma boneca, né? toda delicada. Isso é muito interessante, uma conversa muito leve. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso e as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Obrigada. Tamo junto, doutora Bárbara Boechat. O Super Notícias do Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.